Kathryn Kuhlman. O poder da oração que vence desafios. Orando assim, você conseguirá a sua vitória. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre como orar de forma eficaz e ver o milagre de Deus em sua vida. Você está pronto para receber essa bênção? A oração é a forma mais íntima de comunicação com Deus. É através da oração que nós expressamos nossa adoração, nossa gratidão, nossa confissão, nossa súplica e nossa intercessão. A oração é o meio pelo qual nós nos alinhamos com a vontade de Deus e recebemos a sua graça, o seu favor, o seu perdão, o seu socorro, o seu livramento, o seu consolo, o seu poder e a sua glória. A oração é uma conversa sincera, humilde e confiante com o nosso Pai Celestial, que nos ouve e nos responde segundo a sua vontade. A oração é uma atitude de fé, de esperança, de submissão e de obediência ao Senhor, que nos conhece melhor do que nós mesmos e que tem o melhor para nós. A oração é uma prática que nos aproxima de Deus, que nos transforma, que nos renova, que nos santifica e que nos prepara para a sua obra. A oração é uma bênção que nos traz paz, alegria, consolo e libertação. A oração é um privilégio que nos permite entrar na presença de Deus e participar dos seus propósitos. A oração é uma necessidade que temos como seres humanos e como cristãos. A oração é uma arte que podemos aprender, aperfeiçoar e desfrutar com a ajuda de Deus e dos seus servos. A oração é uma vida que podemos viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. A oração é um dom que podemos oferecer a Deus e aos outros, como um ato de amor, de serviço, de louvor e de testemunho. A oração é uma alegria que podemos experimentar em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. A oração é uma escolha que podemos fazer todos os dias, como uma expressão de fé, de confiança, de entrega e de devoção a Deus. A oração é uma forma de viver com Deus, para Deus e por Deus. A oração é uma maneira de ser como Deus quer que sejamos, seus filhos amados, seus servos fiéis, seus amigos íntimos, seus cooperadores eficazes, seus adoradores verdadeiros, seus guerreiros valentes, seus embaixadores dignos, seus herdeiros gloriosos. Mas como devemos orar para que a nossa oração seja eficaz e agradável a Deus? A Bíblia nos ensina alguns princípios que devemos seguir para orar com fé e ver o resultado da nossa oração. Vamos ver alguns deles. 1. Orar em nome de Jesus. Jesus disse em João 14, 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Orar em nome de Jesus significa reconhecer a sua autoridade, a sua obra, a sua mediação e a sua promessa. Significa orar de acordo com o seu caráter, o seu propósito, o seu ensino e a sua vontade. Significa orar com confiança, com submissão, com obediência e com amor. Orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica que garante a realização de todos os nossos desejos. Não é um meio de manipular a Deus ou de usar o seu poder para os nossos interesses egoístas. Não é uma licença para pedir coisas que contrariam a sua vontade ou que não edificam o seu reino. Não é uma desculpa para negligenciar a nossa responsabilidade ou para fugir dos nossos problemas. Orar em nome de Jesus é uma expressão de fé, de gratidão, de dependência e de comunhão. É uma forma de honrar a sua pessoa, de agradecer pelo seu sacrifício, de reconhecer a sua provisão e de desfrutar da sua presença. É uma maneira de alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas ações com os dele. É uma atitude de humildade, de reverência, de adoração e de louvor. Orar em nome de Jesus é um privilégio, uma responsabilidade, um desafio e uma bênção. É um privilégio porque nos permite aproximar-nos de Deus com ousadia e confiança, sabendo que Ele nos ouve e nos atende por causa de Jesus. É uma responsabilidade porque nos exige viver de acordo com o nome que invocamos, demonstrando o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia e a sua graça. 2. Orar com sinceridade. Deus conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Ele não se agrada de orações hipócritas,
vazias, repetitivas ou interesseiras. Ele quer que nós oremos com sinceridade, com humildade, com arrependimento e com pureza. Ele quer que nós oremos com o nosso espírito, com a nossa alma e com a nossa mente. Ele quer que nós oremos com fervor, com alegria, com paz e com esperança. Orar com sinceridade significa abrir o nosso coração diante de Deus, sem fingimento, sem mentira, sem medo. Significa reconhecer a nossa dependência dEle, a nossa necessidade dEle, a nossa gratidão a Ele. Significa confessar os nossos pecados, pedir o seu perdão, buscar a sua vontade, louvar o seu nome. Para que a nossa oração seja eficaz, precisamos admitir que somos fracos, falhos, limitados, que não sabemos tudo, que não podemos tudo, que precisamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. 3. A oração é também um meio de comunhão com Deus, de expressar o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa dependência dEle. A oração é uma conversa sincera, humilde e confiante com o nosso Pai Celestial, que nos ouve e nos responde segundo a sua vontade. A oração é uma atitude de fé, de esperança, de submissão e de obediência ao Senhor, que nos conhece melhor do que nós mesmos e que tem o melhor para nós. A oração é uma prática que nos aproxima de Deus, que nos transforma, que nos renova, que nos santifica e que nos prepara para a sua obra. A oração é uma disciplina que requer tempo, dedicação, persistência e perseverança. A oração é uma bênção que nos traz paz, alegria, consolo e libertação. A oração é um privilégio que nos permite entrar na presença de Deus e participar dos seus propósitos. A oração é um dever que nos cabe como filhos de Deus e como discípulos de Cristo. A oração é uma necessidade que temos como seres humanos e como cristãos. A oração é uma honra que nos foi concedida pelo sacrifício de Jesus na cruz e pelo dom do Espírito Santo em nossos corações. A oração é uma graça que nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus. A oração é uma aventura que nos leva a descobrir os mistérios, os tesouros e os planos de Deus para nós e para o seu reino. A oração é uma arte que podemos aprender, aperfeiçoar e desfrutar com a ajuda de Deus e dos seus servos. A oração é uma vida que podemos viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. A oração é um dom que podemos oferecer a Deus e aos outros, como um ato de amor, de serviço, de louvor e de testemunho. A oração é uma obra que podemos realizar em parceria com Deus e com a sua igreja, como um instrumento de poder, de transformação, de missão e de glória. A oração é uma alegria que podemos experimentar em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar. A oração é uma escolha que podemos fazer todos os dias, como uma expressão de fé, de confiança, de entrega e de devoção a Deus. A oração é uma forma de viver com Deus, para Deus e por Deus. A oração é uma maneira de ser como Deus quer que sejamos, seus filhos amados, seus servos fiéis, seus amigos íntimos, seus cooperadores eficazes, seus adoradores verdadeiros, seus guerreiros valentes, seus embaixadores dignos, seus herdeiros valorosos. 4. Orar com perseverança. A oração não é um ato isolado, mas um hábito constante. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar, em todo o tempo, em toda a ocasião, em todo o lugar. A oração é a nossa arma espiritual contra as tentações, as aflições, as opressões e as adversidades. A oração é a nossa fonte de força, de ânimo, de sabedoria e de vitória. A oração é a nossa forma de resistir ao diabo, de clamar por justiça, de interceder pelos necessitados e de agradecer pelas bênçãos. 5. Orar com expectativa. A oração não é uma simples conversa, mas uma poderosa conexão. A oração não é um monólogo, mas um diálogo. A oração não é um desabafo, mas uma súplica. A oração não é um pedido, mas uma resposta. Quando oramos, nós devemos esperar que Deus nos ouça, nos atenda, nos fale, nos guie, nos surpreenda, nos transforme, nos use e nos glorifique. Nós devemos orar com expectativa, porque Deus é fiel, é bom, é soberano, é amoroso, é misericordioso, é poderoso, é maravilhoso e é digno. Meus amados, eu quero encorajar vocês a orarem assim, com fé, com sinceridade, com perseverança e com expectativa.
Eu quero testemunhar para vocês que eu tenho visto o poder da oração que muda destinos em minha vida e na vida de muitas pessoas que foram curadas, libertas, fortalecidas, perdoadas, restauradas, abençoadas e salvas pela graça de Deus. Eu quero desafiar vocês a orarem assim e verem o que Deus vai fazer em sua vida.